Espírito, semelhante ao que eu senti há muitos anos, quando tivemos o privilégio de estar à frente de um grupo que foi a Israel. Algumas pessoas aqui presentes foram conosco nessa ocasião. E no meu espírito eu sentia uma agitação. No meu espírito eu sentia algo, havia algo estava acontecendo. E eu cheguei então para Beth, que é daqui da igreja, que tinha organizado o grupo. Eu disse: Beth, você sabe de alguma coisa que está acontecendo? Nós estávamos em Israel. E ela então perguntou ao guia, ao representante ali, a pessoa judia que estava conosco, nos levando em todos os lugares, orientando, falando. E ele disse: não, está tudo tranquilo. Eu disse: mas está tudo tranquilo mesmo? Porque eu sinto no meu espírito que há alguma coisa. Ele abaixou a cabeça e disse: eu tenho que me render a isso. 200 terroristas atravessaram a fronteira. O exército de Israel e o Mossad descobriram e foram, não há outra palavra, liquidados. Eles mataram todos os 200, mas era o general que estava à frente era um filho do chefe do Hamas. Então a tensão na fronteira estava completa. Poderia haver guerra a qualquer momento. E no nosso espírito Deus estava tocando. E hoje eu senti algo semelhante, não igual, mas semelhante. E o que eu fiz? Eu orei, eu falei: Senhor, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que algo poderia acontecer se a igreja de Jesus Cristo não estivesse orando. Mas a igreja de Jesus Cristo está orando. A igreja do Senhor Jesus está orando. Nem todos talvez oremos como deveríamos orar, mas estamos orando. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, muitas vezes oramos errado, mas oramos. E uma vez que oramos, Deus fará a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, e a vontade de Deus é perfeita. Então, eu quero te convidar, quase que te intimar, a estar orando. Não pare de orar. Nós precisamos orar. É em paz que se semeia o fruto de justiça. Tudo que é um plano de haver uma comoção e uma confusão, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. E oramos. Ore pelo presidente, ore pelos senadores, ore pelos deputados, ore por todas as autoridades, ore pelo poder judiciário. Nós precisamos que Deus faça alguma coisa na Suprema Corte e nas demais cortes de nossa nação. Hão de conhecer a nossa nação como uma nação íntegra, justa, reta. E isto não será obra de homem, isto será pelo poder do Evangelho. Então, que preguemos a palavra, que possamos estar assim, sem cor partidária. Não somos nem de um nem de outro, somos do reino de Deus. Mas isso não tira de nós a nossa cidadania e a nossa responsabilidade cidadã. Porque não basta ser cidadão, é necessário ter responsabilidade cidadã. Quando você ajuda uma pessoa que está com dificuldade, quando você dá um prato de comida para alguém que tem fome, quando você auxilia de toda forma a sociedade, isso é um ato de amor cristão
mas isso também é responsabilidade cidadã. Vamos ser bons, para a glória de Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui orando. Sabemos que há, Senhor, uma situação delicada em nossa nação, pela qual já tivemos aqui uma oração. Mas nós queremos te pedir, ó Senhor, que haja paz em nossa nação. Que, Senhor, como já foi dito, nós reiteramos e entramos em concordância que não haja derramamento de sangue, que não haja confusões, que não haja perturbações, porque, Senhor, o clima está tenso em nossa nação. Abençoa, ó Senhor, a nação brasileira. Abençoa, Senhor, os governos estabelecidos, cada governo estadual e o governo federal. Senhor, vai em todos os ministérios e em todas as secretarias. Vai, Senhor, atuando. Fala ao coração de cada um deles. O Senhor é aquele que muda o coração até de um faraó. O Senhor é aquele que faz um Nabucodonosor dar glórias a Deus. Senhor, nós queremos dizer, ó Pai, que cremos que nosso Deus é soberano. E Tu farás soberanamente, Senhor, a bênção para a nação brasileira. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, Deus, fala-nos através da Tua palavra. Abençoa-nos aqui, ó Pai. Que nossos corações estejam abertos a escutar o que o Espírito deseja falar a nós. E que tenhamos, portanto, ouvidos para ouvir e disposição para dar ouvidos ao que o Espírito de Deus fala a cada um de nós, fala à tua igreja, fala às igrejas de Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nós estamos vivendo uma época, não apenas na nossa nação, mas no mundo, de uma forma geral, que há uma grande crise de esperança. O homem, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, guarda coisas inexplicáveis dentro dele mesmo, que mesmo nas maiores dificuldades, ele ainda anseia, ele ainda deseja por uma esperança de um dia melhor. Há um sentimento dentro do homem, que é o sentimento de saudades do Éden, onde Deus, na viração do dia, ia falar ao homem. E dessa forma, todos nós, quer creiamos, quer não creiamos, temos um sentimento inexplicável dentro de cada um, que é saudade deste diálogo com o Todo-Poderoso, porque visitava ao homem na viração do dia o Senhor, e ali conversava com o homem. E você pode ver que quando você está em qualquer lugar e você vê o entardecer, que vem antes do anoitecer, aquela viração do dia, a passagem de um dia para o outro, quando você olha, você sente uma coisa dentro de você. Ao mesmo tempo que é uma imagem linda, especialmente aqui, onde nós moramos, no Rio de Janeiro, se você já viu esse entardecer, por exemplo, na praia do Flamengo, ali no aterro do Flamengo, que fica tudo vermelho, fica lindíssimo. E você olha tudo aquilo e te dá um sentimento que eu chamaria de uma nostalgia. E você nem sabe
Do que você está nostálgico? Algo está falando com você. Está dizendo, essa é a hora. Esse é o momento em que o amado visita a amada. Esse é o momento em que o noivo vem ao encontro da noiva. E então nós sentimos isto e nós não sabemos até mesmo expressar corretamente o que está dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Porque é saudades do Senhor. Há um hino dentro da harpa cristã que diz, tenho saudades do céu. Os críticos a esse hino dizem algo, como eu posso ter saudade do céu se eu nunca fui lá? E realmente, é uma linguagem poética, claro, e eles não estão errados em criticar, em dizer essa afirmação, mas eu vou dizer uma coisa a você, eu tenho saudades do céu, eu tenho saudades de Deus, eu tenho saudades do Senhor, porque o céu em si, assim como o paraíso, não é meramente um lugar, é um estado, aonde está Deus, e aonde Deus se manifesta, ali se torna o céu. O céu pode ser aqui agora. Pastor, você não crê num céu, num lugar? Não, eu creio no céu. E eu vou para lá, eu posso te garantir. Não tenho pressa. Não tenho pressa. E eu espero que você também não tenha pressa. Mas eu vou para lá. Eu vou para lá. Eu já tive algumas experiências de arrebatamento no espírito, de ser tomado e de ver coisas, como disse Paulo, indizíveis. Às vezes as coisas indizíveis não são somente porque não podem ser ditas, é que não conseguimos expressar o que vemos. Eu vi, mas me explica-me o que você viu. Eu não consigo falar em palavras. Vi coisas indizíveis. Indizíveis, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas uma coisa eu te digo, está feito, está preparado, e os teus olhos verão, teus ouvidos ouvirão, e o teu coração sentirá, porque nós amamos ao Senhor. A Deus seja glória por isso. Mas no mundo inteiro existe uma crise de fé, uma crise de esperança. Quantas pessoas desesperançadas conhecemos? E olha que o Brasil, mais uma vez, pela pesquisa que foi feita em diversas nações, o Brasil continua sendo a nação mais otimista do mundo. Ser otimista é bom. Nem sempre ser otimista quer dizer que eu esteja correto, apenas que eu tenho otimismo. Mas melhor do que ter otimismo é ter esperança. E o que me gera esperança é ter fé, fé inabalável. Então o mundo necessita, e a própria igreja precisa de fé. Eu creio que no meio das crises, surgem oportunidades. Crises proporcionam oportunidades. Os maiores avivamentos que aconteceram na história da igreja aconteceram em meio a crises. Crises locais, crises mundiais. E o avivamento chegou. Por vezes, a igreja mesmo estava mergulhada em erros, estava mergulhada em falhas, quando não, tomada de heresias. A igreja não estava bem, mas no meio da igreja surge um remanescente fiel, e então o avivamento ocorre. E não será diferente. Eu creio que estamos à porta do maior avivamento que esse mundo já viu.
se de fato perto está a volta do Senhor Jesus, e eu te garanto que está mais perto hoje do que esteve há 2000 anos atrás, um avivamento tem que acontecer. Sabe, a igreja que ama o Senhor, a igreja para a qual o Senhor voltará, é a igreja que diz: ora vem, Senhor Jesus. Mas ela não diz: ora vem, Senhor Jesus, como quem diz: Senhor, vem, tira-nos desse sufoco em que estamos metidos. Não, ela diz: vem, Senhor, porque eu quero a tua presença. Vem, Senhor, porque eu te amo. Por que você chama? A Bíblia fala, a igreja que ama. E eu quero enfatizar claramente isso, que ama a volta do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja. E quando digo isso, não estou falando de uma igreja meramente local. Estou falando da igreja de Cristo na face da terra. Nós precisamos ser uma igreja que ama a volta do Senhor Jesus. Nós devemos desejar que o que concorre para a volta do Senhor Jesus aconteça, e aconteça rapidamente. Eu creio que Deus, como eu disse, está restaurando a fé na terra. Jesus fez uma pergunta que só nós podemos dar a resposta. Diz: quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Com fé ou sem fé, como disse Billy Graham, crendo ou não crendo, ele volta. Ele volta. Mas eu quero que ele volte e encontre fé na terra. E isso depende de nós. Que nós é que temos que fazer o que é necessário para que haja fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos pregar e pregar a palavra de Deus. Não nos basta apenas pregar. Temos que pregar a palavra. Nunca antes se pregou tanto. Porque hoje pregamos não apenas em nossos templos, não apenas nas ruas, mas pregamos através das redes sociais. E já há um cálculo de que pessoas passam quase metade da sua vida, daqui para frente, conectados a redes sociais. Então nós temos oportunidade de pregar como nunca, de falar do Evangelho. Mas também percebemos que às vezes muito se prega e pouco se prega a palavra de Deus. E nós precisamos pregar, mas pregar a palavra de Deus. Essa crise em fé pode nos limitar de várias formas. Sabe, a primeira crise em fé é a crise do próprio ateísmo, de não crer na existência de Deus. Isso é algo que ocorre no meio da sociedade. Mas a fé é um dom e um dom de Deus, e Deus há de tocar no mais ateu de todos os homens. Existe um outro tipo de incredulidade, que é o ceticismo. O ateísmo nega, o ceticismo não espera, não crê em si. A pessoa pode até não ser ateia e ser cética. Disse: bem, não é que eu não creio em Deus, eu apenas não creio que Ele fará alguma coisa. Eu sou cético quanto a isso. Não creio em mudanças. E que tristeza é viver uma realidade como esta. O próprio Paulo disse: se Cristo não houvesse, de fato, como Ele o fez, ressuscitado, seríamos os mais miseráveis dos homens.
Porém, há aqueles que creem em Deus, mas que a sua falta de fé não está em se Deus existe, em se Deus não existe, em se Deus fala ou se Deus não fala. Eles não creem na palavra de Deus. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, em momento nenhum, deixaram de crer em Deus. Eles não creram no que Deus disse para eles. Deus disse: no dia em que você comer desse fruto, certamente morrerá. E quando você crê em Deus, mas não crê na palavra de Deus, o que te aguarda é queda, é desobediência, é pecado, porque creio em Deus, mas não estou crendo na palavra de Deus. Então nós precisamos não apenas crer em Deus, mas nós precisamos crer na palavra de Deus. Porém, há pessoas que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, mas elas não avançam no propósito de Deus para suas vidas, estão como estagnadas. Isso foi o que aconteceu com Moisés. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Moisés tinha uma palavra de Deus na vida dele. Desde o seu nascimento, se reconheceu que ele era o escolhido de Deus para libertar aquele povo. Eles viram seus pais, heróis da fé, viram em Moisés. Já estava com 80 anos. E quando Deus fala com Moisés, diante da sarça ardente, Moisés diz: mas quem sou eu? O problema de Moisés não era crer em Deus, o problema de Moisés não era crer na palavra de Deus. O grande problema de Moisés é que Moisés não cria nele mesmo. E eu quero dizer uma coisa a você: creia em Deus, creia na palavra de Deus, mas também creia em você. Creia em você como Deus crê em você. Sabe, a discussão de Moisés e Deus é interessante, porque Deus crê em Moisés e fala: tu farás, tu farás. E Moisés diz: eu não sou, eu não sou. Moisés, você não está entendendo. O importante não é quem você é quem eu sou. Nós temos que crer em nós, não por nós mesmos, não por nossa capacidade, mas crermos em nós por causa de Deus. Porém, há outras pessoas que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, que creem em si mesmas, mas elas retrocedem. E elas desistem. Isso foi o que aconteceu com Elias. Elias cria em Deus. Elias cria na palavra de Deus. Elias, não haja dúvida, cria nele mesmo. Ele disse: só eu sobrei. Ele quase disse: eu sou a última Coca-Cola do deserto. Uma linguagem bem nossa dos nossos dias. Elias disse: só eu sobrei, Senhor. Deus havia dito a Elias: entra na caverna, fica lá até que eu te chame. Depois de um período, Deus chamou Elias da caverna. E Elias entrou numa crise, Elias entrou num problema, e Elias voltou para o lugar de onde Deus tinha dito que agora era a hora dele sair. Elias se acostumou com a caverna, ele voltou para a caverna, e por isso que Deus fala com Elias, diz: que fazes aqui, Elias? Sai da caverna. E Elias disse: só eu sobrei. Ah, que triste quando nós perdemos a fé no povo de Deus. Quando não na humanidade. Nós temos que crer. Saiba de uma coisa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se deu por nós
e eu vou crer. E quando Elias ouve do Senhor, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Sempre há 7.000 a mais do que nós mesmos. Eu estou querendo encontrar esses 7.000. Isso é que eu estou querendo. Onde estão os 7.000? Estão guardados, estão protegidos. Mas há quem creia em Deus, creia na palavra de Deus, creia em si mesmo, creia até no povo de Deus, mas não prospera. Você conhece gente assim? Que diz, mas não é possível, o que falta? Você já fez essa pergunta? O que está faltando? Alguma coisa está faltando. A Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É necessário que voltemos a crer nos profetas. E para que venhamos a voltar a crer nos profetas, é necessário que haja profeta. Como disse o rei, não há profeta para que consultemos ao Senhor. Sabemos que por falta de visão, sabemos que por falta de ensino, sabemos que por falta de profecia, porque as versões são distintas, mas é a mesma palavra. O povo se corrompe. É necessário que haja profeta. A Bíblia diz no livro de Samuel, naqueles dias, as visões eram muito raras. A palavra do Senhor não era frequente. E o povo, o que acontecia com o povo? O povo se desviava. E então Deus, antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, porque antes que a lâmpada da casa do Senhor se apague, Deus tem os seus Samuéis. Deus está chamando os seus profetas. E eu creio de todo o meu coração que Deus está erguendo. E há uma passagem de manto em nossos dias para um mover profético. E por mover profético, eu estou acima de tudo dizendo, por transmitir o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, pois diz a palavra que nos últimos dias será pregado este evangelho do reino de Deus em todo o mundo. Em todo o mundo. E eu acho bom você estar preparado para pregar próximo e para pregar distante. Porque Deus pode te usar com seu vizinho e pode te levar na China para pregar o evangelho. Amém? Bem, deixa-me melhorar um pouco. Pode te levar à Disney para pregar o evangelho. A Disney também precisa de salvação. Não é só a China. Talvez a Disney precise mais de salvação do que a própria China. Deus pode te levar lá. É como eu digo, você vai converter o Pateta, vai converter o Pato Donald, vai converter o Mickey. E você pode até achar isso esquisito, mas eu digo, você já imaginou o Pato Donald convertido? Em línguas ele já fala. Então, vamos crer na obra que o Senhor tem. Deus quer usar a igreja. Antes que a lâmpada da casa do Senhor se apague, Deus chamará os Samuéis. E então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num texto muito especial, que está no primeiro livro de Reis, quando Deus chama a Elias e fala com Elias, capítulo de número 19. A palavra que o Senhor deu ao profeta Elias. Versículo 15.
Disse-lhe o Senhor: vai, toma o teu caminho para o deserto de Damasco e, chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer abençoar o povo dele nesta terra. E para Deus abençoar a tua vida, para Deus abençoar o povo dele, ele não medirá esforços. Veja, aqui, Deus simplesmente muda o governo, não apenas de Israel, mas o governo de toda a Síria. Síria era não uma nação simples, era um império. Deus muda governantes. Deus muda governos. Deus muda sistemas. Tudo para abençoar o seu povo. Na mão do Senhor está o colocar e está o retirar. E então aqui Deus fala a ele: vai, unge a Azael, rei da Síria. Que interessante que a Síria oprimia a Israel, e agora o profeta é levado até este homem, Azael, e ele o unge e diz: tu serás então o governante de toda a Síria. Síria era um império. Era um império, e Deus estabeleceu assim. E disse: quem escapar de Azael, não escapará de Jeú. Jeú está governando o rei de Israel. Primeiro um império, depois um reino. Muda a governança do reino. Mas o que me chama a atenção aqui é muito mais do que mudar governantes, que mudar imperadores e reis. O que me chama a atenção aqui é que diz: quem escapar de Azael, que olha que era um poder, Síria era um poder tremendo. Quem escapar de Azael não escapará de Jeú, mas quem escapar de Jeú não escapará de Eliseu. E parem Eliseu, porque Eliseu não é a espada de Eliseu. Note que fala da espada de Azael, fala da espada de Jeú, mas de Eliseu não fala de espada. De Eliseu é profecia. E de Eliseu ninguém escapa. Meus irmãos, nós temos uma palavra que ninguém escapa desta palavra. Eu creio no Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Será salvo. E então aqui, como é importante que exista a manifestação profética. A manifestação profética está com o povo de Deus. Nós temos que ser os portadores da palavra profética. E por acaso a palavra de Deus não é chamada a espada do Espírito? Cortante e penetrante, capaz de dividir junta e medula,
capaz de dividir a alma e espírito, a espada do Senhor não é para a morte, é para a vida. Para a vida. Nós precisamos ser os que trazem a palavra profética. Então o Senhor envia. Elias vai e unge aqueles reis. Estes assumem o lugar para o qual Deus os destinou. Mas, juntamente com isto, Elias vai até Eliseu. Nós conhecemos bem a história de Eliseu com a junta de bois, de Eliseu ali cuidando do campo, da sua família, da sua casa, de como Elias vai e coloca o seu manto sobre Eliseu. E Eliseu imediatamente entende o que lhe está acontecendo. E Eliseu vai: permita-me ir até a minha casa, permita-me despedir dos meus pais. Elias lhe disse: vai, faze isto, e volta, porque você sabe o que eu te fiz. Eu passei o meu manto. Eu passei o meu manto. O manto, então, foi colocado ali na vida de Elias. Da vida de Elias para a vida de Eliseu. Mas acompanhe-me no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, no versículo de número 11. Indo eles andando, a saber, Elias e Eliseu, e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. Aleluia. Esse manto não havia sido dado a Eliseu. O que aconteceu? Que o manto não é dado uma vez, mas é dado duas vezes. A grande diferença entre o dar a primeira vez e o dar a segunda vez está no nível em que foi dado. Na primeira vez, era um nível, chamemos solo, ao nível do chão, ao nível da terra. Esse foi o chamado. Na segunda vez, era um nível mais alto, elevado, chamemos nível céu, por chamar assim. E vem do alto, e recebe então este manto, o mesmo manto, dado duas vezes, em duas situações diferentes, em dois níveis diferentes. O primeiro nível é o chamado. O segundo nível é a capacitação
para o chamado. A partir daquele momento, Eliseu era capaz de fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos não apenas do nível do chamado. Lembre-se, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ser chamado é bom, ser chamado é importante, ter chamado é essencial, mas ser escolhido é importantíssimo. E nós precisamos desse manto que desce do alto. Mas não é o meu próprio chamado, é o meu chamado, mas agora é a minha capacitação. E no meio do chamado, a capacitação, existe uma coisa que se chama serviço. Esse serviço foi um serviço que Eliseu muito tempo foi chamado aquele que deitava águas às mãos de Elias. Era um moço de Elias, ajudava a Elias, cooperava com Elias. Ele estava servindo. Entre o meu chamado e entre a capacitação do meu chamado e o que segue a captação do meu chamado é o exercício do meu chamado, existe o serviço. O servir vai me capacitando a receber do alto a autoridade, o poder que eu necessito. Eu louvo a Deus e eu creio que você tem chamado, e no teu chamado há um propósito, e eu louvo ao Senhor e peço ao Senhor que possa manifestar a todos nós o propósito do Senhor, a todos nós. Muitos falam ao propósito e ao processo para alcançarmos o propósito. Esse processo se chama serviço. Quando Jesus ministra aos seus discípulos, você deve se lembrar da palavra que o Senhor deu aos discípulos. Primeira palavra, porque eles começaram a discutir entre eles qual era o maior deles e qual deveria se sentar à direita e à esquerda do Senhor. E Jesus disse: são gentios que querem essas coisas, vocês não são assim, vocês não podem ser assim, vocês não podem estar discutindo assim. Jesus disse: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? E antes que alguém respondesse alguma coisa equivocada, o Senhor Jesus disse: de forma nenhuma. Quem serve é maior do que aquele que está à mesa. Mas eu, porém, sirvo. Eu, porém, sirvo. Sabe, muitas pessoas estão dando muito valor ao lugar. O trono é um lugar. Jesus está dando valor ao que você é. Sabe, quando Jesus nasceu, naquela manjedoura, quando Jesus foi colocado naquele bercinho improvisado, ali, no meio da palha, quando Jesus esteve ali, nós todos temos essa visão do presépio na nossa mente, bem clara. Jesus mostrou que não é o lugar que te valoriza, é você que valoriza o lugar. Era o Senhor Jesus que valorizava naquele lugar ali, estava simplesmente o Senhor de toda a terra. Naquele lugar ali estava o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Aquele lugar ali era um lugar que tinha mais valor do que os tronos mais poderosos de toda a terra, porque ali estava o Senhor Jesus. Então Jesus diz: eu, porém, sirvo. E nós devemos compreender e nos colocar nesse estado de serviço, serviço a Deus e serviço aos homens. A Bíblia diz que Moisés foi homem fiel a Deus. E diz, com fidelidade,
serviu a Deus e serviu aos homens. Esse é o tipo de autoridade que Deus nos dá, autoridade para servir. E é uma autoridade que é o manto que vem do alto. Eliseu rasgou as suas vestes. Eliseu estava ali diante daquela visão extraordinária e nunca mais viu a Elias, porque Deus o tomou, Deus o levou para si. E o último ato de Elias. E meus irmãos, eu fico pensando a ligação desses dois homens, desse mestre e seu discípulo, desses dois profetas. Estava tão forte, era tão forte, que o último ato de Elias foi deixar cair o seu manto. Eu não preciso deste manto para onde eu vou. Mas você acabou de rasgar as suas vestes. Aquela foi uma herança mais do que um objeto, pois o manto, que é o talit, o manto que o judeu, o manto que o povo de Israel usa, e usa até hoje, o talit. Esse kippá que eles usam tem uma história ligada ao manto. Você sabe por que o kippá tem essa forma arredondada para se colocar na cabeça? Porque ele representa a mão de Deus. Assim, você pode ver a forma do kippá na tua própria mão. A mão de Deus sendo colocada e abençoando a vida. Não é por isso que você vai usar um kippá. Nós somos gentios. Nós não precisamos usar o kippá. Mas a mão de Deus eu quero na minha cabeça. A mão de Deus nos abençoando. A mão de Deus estando em nós. Eu me lembro de uma vez que eu e Luciana ganhamos, literalmente, era meu aniversário, e uma senhora me perguntou se eu já havia ido a Israel. Eu disse, não, nunca fui a Israel. Ela falou comigo, pastor, por quê? Porque não quer? Eu disse, não, porque é caro. Uma coisa bem simples, não tenho dinheiro, não vou. Não tenho como fazer. Não, pastor, o pastor vai. E a pastora vai com o senhor, porque eu vou pagar para vocês irem. Eu falei, meu Deus, tá, tudo bem. Ela queria me pagar para que eu fosse com uma caravana. Eu disse a ela, olha, vamos fazer o seguinte, meu amigo Glaucio Coraiola está vivendo 1 ano lá em Israel, eu vou combinar e me encontrar com ele, gaste menos, porque, sabe, meus irmãos, eu fico preocupado com essas coisas, eu fico até sem graça, eu sei que eu não tenho que rejeitar a bênção que Deus me manda, mas eu também não quero ser abusado, nem com Deus, nem com os homens. E eu disse, nós vamos, e quando ela me disse, não, vocês vão pela Itália, eu perguntei, nós podemos dar uma parada na Itália? A pastora Keila estava lá como missionária naquele período, e eu disse, bem, eu posso estar lá com eles um pouco e tudo. Não, eu vou arranjar que vocês fiquem 5 dias em Roma. E pagou o hotel também em Roma. Nunca fiquei num hotel tão bom, né? Nunca fiquei. É o Hotel Tritone. Se você quiser saber, e um dia você for a Roma e puder se hospedar nesse hotel, pelo menos quando eu me hospedei, era ótimo. Ficava na Via Tritone, ali no centro de Roma, num lugar maravilhoso, porque você saía do hotel, dobrava a esquina, ia para trás e você via a Fontana di Trevi, que é um dos lugares mais românticos que existe na face da terra. É um lugar onde todo o casal que vai tem que tirar uma foto dando um beijo. E se você quer saber se eu tirei uma foto com Luciana dando um beijo, eu tirei sim. Lógico, eu não ia desperdiçar aquela oportunidade que Deus havia dado. Desfrute do que Deus te dá, do que Deus dá para a sua vida.
E indo lá em Israel, eu estive numa sinagoga em que a pessoa que me recebeu foi muito gentil e disse, vem, entre, e me ofereceu um quipá, e eu usei o quipá, e estive ali orando naquele ambiente. Claro, eu orei no nome de Jesus Cristo, mas respeitando o ambiente. E ali estava eu com aquele povo, orando, aquele grupo de judeus orando com suas vestes típicas pretas e tudo mais, e eles oram e eles vão para frente, vão para trás e ficam naquele balançar do corpo, e quando eu dei por mim eu estava assim, balançando junto com eles. Aquilo pega, aquilo te contamina, aquilo te influencia. Eu disse, meu Deus, eu estou balançando igualzinho a eles. Mas vi que isso também é coisa nossa. Você já viu como nós louvamos ao Senhor? Dificilmente alguém louva ao Senhor parado. Quando nós estamos cantando o hino, eu vejo que todo mundo começa, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado. O teu corpo não consegue se controlar. O teu corpo está adorando ao Senhor. Você está adorando ao Senhor com teu espírito. Você está adorando ao Senhor com sua alma. Todo o teu corpo está adorando ao Senhor. E a Deus seja glória por isso. E esse quipá representa justamente isso, porque quando os romanos proibiram os judeus de usarem o manto, porque o manto ele era longo, e debaixo do manto, é o mesmo problema hoje das burcas, debaixo do manto, podia-se guardar armas. E então os romanos disseram, vocês não vão poder mais usar isso. Alguém teve a ideia, cortou um pedaço do manto, porque judeu, o brasileiro não é o povo do jeitinho, é o judeu. O judeu sabe dar jeitinho em tudo. E ele cortou um pedaço e diz, agora o manto está aqui. E assim nasceu o quipá. O manto é algo tão extraordinário que alguns hebraístas, que também conhecem grego, dizem que quando Jesus diz, entra no teu aposento, poderia estar se referindo a tomar o manto e fechar-se sobre o manto. E o teu Deus, que te ouve em secreto, te responderá. O manto é um lugar de comunhão, o manto é um lugar da cobertura de Deus em nossa vida. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Eu quero o manto de Deus em nossas vidas. Deus deseja te usar, Deus deseja me usar, Deus deseja usar o seu povo nesta terra. Ele tem nos chamado, Ele tem te chamado. Não há uma pessoa entregue ao Senhor Jesus que não tenha em si o chamamento, o comissionamento, porque Ele disse a toda a igreja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Fazei discípulos de todas as nações. Mas veja o que Jesus disse em Atos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Essa é a figura do manto que desce do alto. Nós precisamos do revestimento de poder, de autoridade no Espírito Santo, sermos cheios do poder de Deus. Sabe, está vindo uma nova geração. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido ao Senhor que encha essa igreja de crianças. Eu creio numa nova geração, que vem, amanhã estará a minha neta Lavínia nascendo lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Luiziana já está lá, eu irei para lá com a permissão de Deus. E me mandaram que quando eles ouvem
a mensagem que nós estamos pregando aqui na igreja, a Ana, minha filha, filmou. A barriga fica assim. Eu digo o seguinte, essas crianças sabem. Está uma geração de profetas na terra. Uma geração de profeta. É a geração de Eliseu. Eliseu está surgindo. Eliseu está chegando. Preparem-se, porque um grande avivamento virá sobre essa terra. Um grande avivamento. E nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Mas eu quero fazer parte de tudo isso. Eu já falei com o Senhor, Senhor, usa-me. E até na velhice, como diz, darão muito fruto. Não diz apenas darão fruto. Darão muito fruto. Eu quero dar muito fruto. É a melhor hora. Nós estamos para celebrar o aniversário do seu Elbis, que está hoje aqui conosco. Ele vai completar 90 primaveras. 90 primaveras, ele estará completando. Então, e está como se tivesse apenas 30, né? E ele, vamos estando aqui no culto de ação de graças, nós sabemos do seguinte, estamos para viver a melhor fase da igreja de Cristo, o maior avivamento que já houve na face da terra. Eu creio que verei a glória de Deus na terra dos viventes. Nós vamos nos engajar nesse mover do Espírito Santo em toda a terra. Em toda a terra. Eu tenho pedido a você, estude línguas, aprenda línguas, fale outras línguas, porque o Senhor vai te usar. E eu não me espantaria de você fazer algumas viagens missionárias por aí. Que Deus é quem vai nos levar para tudo que é lugar. Eu estou me preparando. Eu estou clamando ao Senhor, eu estou falando ao Senhor, eu estou dizendo, eu quero pregar. Eu quero ser usado por Ti. E todos nós seremos. Tome o manto em outro nível. O nível do alto, não do baixo. Fomos chamados, mas seremos capacitados. Amado e querido Deus, nós entregamos essa humilde palavra. Te pedimos, ó Deus, que nós precisamos, nós carecemos de poder e de autoridade. Que os cegos vejam, que os surdos ouçam, que os mudos falem, que os aleijados andem, que os leprosos sejam limpos, que os oprimidos e mesmo os endemoniados sejam libertos, que os perdidos sejam salvos. Nós oramos, nós clamamos e nós já te louvamos, porque sabemos que o Senhor atende a nossa oração. No nome de Jesus Cristo, eu convidaria você a ficar de pé nesse momento.